Oi, aqui é Helena Venturini e este é o canal Saiba Mais. E eu quero falar para vocês que eu tô muito, mas muito contente mesmo. Tem 49 inscritos no canal e esses 49 estão aí sabendo tudo que a gente está fazendo, todas as histórias que a gente está contando. Então, ó, feliz mesmo. Mas vai quase 50 e eu queria passar esses 50 porque semana que vem é meu aniversário. E aí eu queria passar disso, né? Chegar nos 60, 63, que é um número muito bom, hein? 63 é 10 filé. Então, hoje eu vou contar um pedacinho da minha história relacionado ao teatro. Um teatro que quando eu comecei estava em plena ditadura militar. Ui, que coisa chata que era aquilo, gente! Essa história. Eu estou aqui com um refrigerante muito gostoso, que é lá da terrinha de onde eu venho, o Itubaína, porque eu sou de Itu. Então, eu tô tomando esse refrigerante que é uma delícia, com sabor dos anos 60. Ele é mais velho do que eu, mas muito delicioso e tá aí até hoje. Sou de Itu, nasci em meados do século passado, filha de 2 filhos de imigrantes, um italiano, Taio Venturini, um português. Vieram para a região de Itu, que era uma região de café, produtora de café, para trabalhar nas fazendas. Meu avô, dos Venturini, ficaram numa fazenda no bairro Pirapitingui. Pirapitingui não, Pinheirinho. Era fiscal do café da Receita Federal. Bom, cresci, estudei, fiz aquele tempo grupo escolar, ginásio, colégio, e em 1978, já vivendo a ditadura militar, já estando na faculdade, trabalhando com uma amiga minha, eu descobri que ela fazia teatro e fui assistir a peça dela. Chamava-se Sem Fantasia, de Tony Camargo. Mário Antônio da Silva. Assisti, fiquei encantada com aquele pessoal, porque aquele pessoal que estava lá já eram meus amigos de escola também. Aí em 79, logo no início do ano, pedi para participar do grupo. Fui aceita, comecei a ensaiar, e em novembro nós estreamos. Isso tudo depois de ter passado por todos os trâmites da Polícia Federal com relação à censura. Nós fizemos antes da estreia um espetáculo para a censura às 7 horas da manhã. Atente! Eles vieram de São Paulo para Itu, 7 horas da manhã, para nós apresentarmos para eles verem como estava a montagem do espetáculo, com relação à música, figurino, tudo, maquiagem, o texto falado na boca dos atores, se tinha alguma coisa a mais ou a menos. Aí em 79 a gente estreia e o teatro deu assim uma mudada na minha vida, que era aquela coisa quadradinha de menina do interior, da caixinha, sabe aquela caixinha? Que rotulam você vai ser assim, aos 23 você casa, tem filho, enfia o diploma que você tirou da faculdade, vai dar aula numa escolinha ou enfia ele em qualquer lugar. Eu não estava contente com essa vidinha. Falei, acho que isso não é para mim. E o teatro, ele tem uma função, o Mário, quando ele dava aula pra gente, de uma forma tão especial, que ele fazia com que em nós viesse o ser mais autêntico, mais original que a gente tem no interior. Não que fosse um teatro terapia, não estou dizendo isso, mas no trabalhar com as nossas emoções ou jogar personagens pra gente, a gente ia extraindo de nós o que tínhamos de melhor e o que tínhamos de pior. E a gente ia tentando procurar cada vez mais ser. O ser tornou-se importante. E aí aquilo me apaixonei pelo teatro. Gente, eu fiquei
completamente apaixonada. Nós não tínhamos sábado, nós não tínhamos domingo, nós não tínhamos madrugadas, nós ensaiávamos sempre que fosse preciso. E aquela turma era muito divertida, porque era todo mundo assim, entre 18, 20, o mais velho acho que era o Mário mesmo, que tinha acho que 25 anos na época. E aquilo foi extraindo tudo de bom dentro de mim. E naquela época eu tinha um namoro sério, né? Eu já estava assim desde os 15 anos namorando. E aí o sujeito chegou pra mim e falou assim, não tô gostando dessa história de teatro não. Eu falei, mas por quê? Você fica enfiada aí o tempo todo, esses ensaios, o tempo todo, e vocês fazem muita festa. Porque a gente vivia junto, era como se fôssemos uma família. A gente vivia junto, cada um trabalhava e estudava, mas tinha uma brecha, a gente estava junto. Aí ele falou, vocês ficam enfiadas aí o tempo todo, e eu? Aí eu falei, eu tô ensaiando, vai estrear a peça e tal. Aí o sujeito chegou pra mim e falou assim, Helena, você vai ter que fazer o seguinte, eu vou te dar uma escolha. Falei, pensei, aí vem bosta, né? Daí ele falou assim, Helena, escolha, o teatro ou eu. Menina, eu tava sentada no carro dele, abri a porta, botei os pezinhos pra fora, olhei pra ele, falei, o teatro. Tchau. Pá, bati a porta e fui. E continuei fazendo teatro. E isso eu atribuo a essa coisa do buscar em mim mesmo. Aquilo eu não era feita para o casamento quadradinho, gente. Pelo amor de Deus, eu não fui talhada para isso naquela época. Hoje outras coisas, são outras histórias. Foi essa a primeira peça, nós fizemos muitos festivais, nós ganhamos prêmios. Ela chamava Em Teu Seio a Liberdade. Olha que título significativo para 1979. Né? Um trecho do hino nacional, por isso que a censura ficaram todos com as orelhas em pé em cima de nós. A segunda peça foi um musical. Era uma vez em Hollywood, que fazia uma referência a Era uma Vez em Hollywood. Foi bárbaro, foi um musical muito gostoso de fazer, uma peça longa, com 2 atos, mas tinha 20 atores. E aquilo a gente viajava com 20 atores, com uma tralha imensa, e íamos para tudo quanto era lado do festival. Aí veio a terceira peça, uma peça bastante intimista, que era o Currículo Vitae, que era uma peça que falava da reencarnação, uma peça espiritualista. Essa também, nós fomos para bastante lugares, chegamos a ficar uma temporada em São Paulo, chique demais, não é? Parimos até no Caderno 2, depois eu mostro para vocês, Caderno 2 está lá. E a gente apresentou muito tempo. Aí esse diretor, o Mário, veio a falecer, mas a gente continuou fazendo teatro. Porque as coisas são assim, os grupos vão se formando e muitas vezes a vida vai levando, vai atrapalhando, vai atropelando. E cada um toma um rumo, vai estudar, vai morar fora, vai casar, vai ter filho. Então acontece um monte de coisas, os grupos vão melhorando, vão se diluindo e novos vão entrando. Aí veio o Heitor Barsalini, que tinha lá na Escola Municipal de Iniciação Artística, a EMIA, um grupo de teatro. Então lá fomos nós, alguns já do antigo Senasom, que era o grupo do Mário, que vai pro Cria Nó na Mente, que é do Heitor, e a gente faz novos espetáculos. Quanto custa o metal, de Brecht, um baseado no Tchekov, que é Pedido de Casamento. A gente veio até aqui para Paraguaçu, no festival, foi para Franca, para tantos lugares, Campinas, Sorocaba. A gente ia apresentando onde havia festival. Não sei, naquela época havia tantos festivais, agora eu não vejo tanto. Existiam muitas histórias, eu até lembrei de uma história engraçada. A gente estava apresentando lá em São Paulo. Era um teatro ali, acho que na Avenida Angélica, no centro de Cabral. E o Romualdo, não devia falar o nome, mas enfim, ele vai me perdoar. O Romualdo teve um problema. A gente comia muita besteira. Primeiro a gente era jovem e com pouco dinheiro. O que a gente ia fazer? A gente levava as coisas de casa, a gente dormia no teatro, gente, porque a gente não tinha hotel, não. E a grana era pouca, era curta, a gente dormia no teatro, no chão, no duro ali. E a gente comia o que levava de casa, era ovo cozido e banana.
Aí, o que aconteceu com o Romualdo? Deu um destempero no menino numa determinada apresentação. Gente, eu contracenava com ele, os outros atores contracenavam com ele. E o que acontecia com esse menino, o destempero dele, dá pra você imaginar que a gente tinha que contracenar com ele, tentando falar sem respirar, porque não dava pra respirar, gente. O menino tava cagado. Aí, Marisa, que é uma sumidade no quebra-galho, falou assim, quem tem um absorvente? A gente colocou um absorvente no menino. Adiantou? Adiantou nada, gente. Aquilo era uma coisa de louco. E foi assim, com destempero, a gente apresentou, chegou ao fim da peça, com todos esses percalços, todo mundo assim meio passando mal, que ali a coisa tava feia. E fizemos até sucesso naquela noite. Foi num domingo, não me esqueço jamais dessa história, né? Nesse meio tempo, cuidei de mãe, trabalhei, cuidei de plantas, que eu trabalhei numa ONG voltada ao meio ambiente, trabalhei na coordenação de educação ambiental, dei aulas de biologia, tive filhos, fiz um monte de coisa. E nesses atropelos, né, sempre o teatro. Sabe que horas que nós ensaiávamos com o Heitor? Quem conhece vai se lembrar. A gente ensaiava, eu dava aula até as 11 da noite. Quando eu chegava lá no Centro Cultural, lá na Casa da Cultura, eles já estavam lá. E a gente ensaiava até as 3 da manhã. Saía de lá, ia comer um lanche, que a gente também é vivente, e depois ia para casa. Para no dia seguinte, todo mundo ia trabalhar, todo mundo ia estudar. E nós estávamos lá, firmes, fortes, por causa do teatro. Por causa desse amor, dessa paixão que começou lá em 78, quando eu assisti a primeira peça, a Sem Fantasia. Aí, mudei-me, vim aqui perto de Ourinhos, fiz teatro em Ourinhos, que eu morava numa cidadezinha pertinha, Salto Grande. Aí falei, eu só vou pra cidade que tem teatro. Se não tiver teatro, não vou. Pra assistir e pra fazer. Não é só pra assistir, tem que fazer. Fiz um pouquinho de televisão também, mas não é a mesma coisa, viu? Teatro é muito mais aquela ali, na hora, é aquele, ou é, ou vai, ou não vai. Porque não tem o corta, não tem vamos fazer de novo, não existe. É aquilo e ponto. Aí fui para Ourinhos, daí vim para Marília, aí cheguei aqui, liguei lá de Salto Grande, antes de me mudar, quem que eu posso fazer teatro aí em Marília, gente? Tem alguém? Ela falou assim, tem, eu lhe indico o Calu Monteiro, conversa com ele. Vim, conversei, fui lá no Teatro da Cidade, comecei, foi em 2017, aí nós fizemos ensaio sobre a verdade. Se alguém viu, pode se lembrar disso. Aí conheci os amigos novos aqui em Marília, que eu estava acabando de chegar. A gente montou aquela peça, um monte de gente também. A partir disso, eu fui pro Nu e Crua, que o Calu estava montando, né? Juntamente com o Beto, com a Cássia. Fui eu lá também pro Nu e Crua. E em 2019 estreamos Casa de Caio, foi um sucesso também. Ficamos o ano inteiro apresentando pelo menos uma vez, 2 vezes por mês. E agora a gente, 2020 deu esse negócio na pandemia, estamos todos atados aqui, não pode desenvolver, não pode aglomerar. Tô eu aqui, ó, fazendo alguma coisa que me realiza tanto quanto o teatro. Vocês viram quanta história, quanta coisinha aí? Mas isso é só uma fraçãozinha mínima das minhas histórias. Porque eu tenho história, gente. Eu tenho história. Então, e você aí que tá com vontade de fazer teatro? Procura aí. Procura aí onde você pode se encaixar, um grupo qualquer, dá um jeito, vai entrando, mete as caras. Gente, é fantástico. Qualquer idade que você tem, porque idade não é impedimento. É impedimento para algumas coisas, mas não para tudo, não para isso especificamente. E se você gostou dessa historinha que eu contei, pequenininha,
da minha vidinha, né? E você ficou sabendo um pouco mais, curte, se inscreve lá no canal, compartilha, aciona a sinetinha que é para você ficar sabendo se tem mais alguma história minha, né? Ou de alguém bastante interessante, porque aqui a gente vai falando de um monte de coisas e você vai ficar sabendo mais, tá bom? Aqui Helena Venturini que lhe diz tchau.